alô, nação Rosa Canela, nação costureira, espero que vocês estejam bem, aqui é a Paty Rosa do Rosa Canela Atelier e hoje eu vou trazer para vocês um passo a passo bem rapidinho dessa peça aqui que todo mundo gosta, que é a Necessaire Box, tá? Esse painel aqui vocês encontram disponível no site e nas feiras aí do mundo afora, da Daniela Araújo Sintéticos, e eu vou mostrar para vocês como fazer essa peça linda, vendável e de uma forma bem rapidinho. Vem comigo! Então, para começar, eu vou apresentar para vocês os materiais que vamos precisar para confeccionar nossa necessaire. Então, vocês vão precisar aqui do painel que vocês já têm aí adquirido com a Daniela Araújo Sintéticos, tá? Já recortado, já tudo bem bonitinho, tá? No molde aí que tiver com vocês. Vamos precisar também de uma medida no forro, tá? Esse aqui eu tô utilizando o nylon borrachado estampado, que você encontra também lá no site da Daniela Araújo Sintéticos, tá? Qual é a medida do forro? Você vai pegar o seu molde aqui da sua necessaire, tá? E vai recortar o retângulo de toda a extremidade aqui do seu recorte, tá? Tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na vertical, tá bom? Então, só que vocês não vão fazer o recorte do seu forro na medida exata, no recorte aqui da sua peça, tá? Vocês vão entender melhor por quê, tá bom? Vou explicar pra vocês ao longo da confecção. Vamos precisar de um zíper, tá? Você vai pegar o zíper do tamanho aqui, ó, do seu molde, tem aqui na extremidade aqui, ó, tá? Você vai pegar, vai medir o tamanho do zíper e você vai aqui calcular mais uns 2 dedinhos, tá? Pra frente e pra trás aqui do seu material, tá? Esse é o tamanho ideal aqui pra mim, ó, tá dando mais ou menos, ó, 30, 35, 36 centímetros, tá? É o que você vai precisar de zíper, tá? Tô usando o zíper 5, tá? E o nosso cursor, tá? Escolhe aí um cursor bem bonito, esse daqui eu vou combinar o olho grego junto aqui com a minha estampa. Bora lá? Então, antes da gente começar aqui a confecção do nosso material, da nossa peça, né, da nossa Necessaire Box, eu quero alertar para algumas ferramentas que são importantes da gente trabalhar, tá? A primeira delas é a agulha, tá? A agulha ideal para a gente trabalhar com material sintético é a agulha 16, tá? A linha é a linha de poliamida. A gente costuma trabalhar com a linha de poliamida número 60, tá? Mas se você se sentir mais confortável com a 40, não tem problema, tudo bem? Se você quiser também, você pode estruturar a sua necessaire com a espuma torneada, você pode também trabalhar com aquela resinada, com aquela manta resinada, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à estruturação da peça, deixa pra mim nos comentários que eu faço um vídeo falando somente sobre a estruturação da peça, tá bom? Então, para essa peça aqui, eu escolhi não trabalhar com a estruturação, tá? Então, a gente vai começar aqui com o corpo da nossa peça, já com os devidos recortes, tá? Que vocês vão adquirir ali com a Dani. E vamos pegar, então, o nosso zíper, tá? Então, no zíper, a gente vai colocar a parte da frente do zíper com a parte da frente do meu material principal. E a gente vai fazer uma costurinha bem aqui rente, ó, um pezinho de máquina. Como é a máquina industrial, você consegue trabalhar com o pé convencional, tá? Se você quiser, você também pode trabalhar com o pezinho de zíper, mas aqui eu optei por trabalhar com o pezinho convencional da máquina industrial, ok? Então, a gente vai passar aqui uma costurinha. Então, deixa bem posicionada aqui a linha sempre para trás, tá? Para ela não correr o risco de embolar. E você vai, então, começar com a sua costura com um ponto aí de mais ou menos 3,5 a 4, tá? Eu gosto de trabalhar nessa costura aqui, o ponto de 3,5. Então, você vai fazer a costura inicial, o retrocesso, prestando bastante atenção, ó, do seu zíper, ele está bem rente ao material, tá? Sem sobrar material e sem sobrar zíper. Retrocesso. E corta o excesso de linha aqui. Feita essa costura inicial, nós vamos puxar a outra parte aqui da nossa peça, aqui para o nosso zíper, tá? E nós vamos, ó, presta bem atenção, ao invés de vocês destacarem o zíper e colocar aqui, posicionar na outra extremidade da peça, a gente vai deixar ele fixo aqui, porque eu acho que fica mais fácil da gente posicionar e aí não corre o risco desse zíper, dessa peça aqui ficar torta, e você tem que ficar ali ajustando, tá? Então, aqui você vai, então, colocar a parte que está sem costura na outra extremidade aqui da sua peça e vai passar aqui, ó, uma costurinha. Eu aconselho vocês fazer essa costura aqui do lado do zíper, tá? Mas aí fica à vontade do que for melhor aí pra você, tá bom? Olhando, prestando bem atenção para deixar bem a peça aqui alinhada, tá? Ponta com ponta. E a gente vai aqui passar a costura na outra parte da peça. Retrocesso. E vai ajustando, ó. Eu prefiro trabalhar dessa forma, porque daí você não tem que ficar ali adivinhando, fazendo um monte de traquejo ali para você conseguir deixar a peça bem certinha, tá? Cortou o excesso de linha. Agora sim, nós vamos destacar aqui o nosso zíper, tá? Destaquei o zíper, tá? E aí, dessa forma aqui, nós vamos, então, posicionar o nosso forro, tá? Lembrando que o forro, ele não está no corte, no recorte aqui perfeito, tá? Da nossa peça, ele está no formato de retângulo, tá?
a gente não cortou aqui as caixinhas de leite. Então, qual que é a posição? Nós vamos colocar o forro, a parte principal do forro, a frente do nosso forro, para frente do principal do nosso sintético, tá? E a gente vai deixar bem aqui rente, ó. Deixa eu colocar aqui melhor a câmera para vocês verem. A gente vai colocar, posicionar bem rente aqui, ó, ao nosso material, tá? E vamos fazer uma costura de ponta a ponta. Se você quiser, você pode colocar aqui os grampinhos para estabilizar ou ir direto, tá? Fica a seu critério. Deixa eu posicionar aqui a minha linha para ela não escapar. E vou, então, passar aqui a minha costura no nylon, pelo lado do nylon emborrachado, tá? Retrocesso. E aí você vai, então, só posicionando o seu forro aqui desse jeitinho, tá? Vai tranquila, vai na manha, sem pressa, porque o nylon emborrachado, ele escorrega um pouquinho, tá? Então você pode sentir um pouquinho de dificuldade nas primeiras vezes, mas ele é um material maravilhoso de se trabalhar. E aqui, ó, a gente vai então posicionar aqui o nosso forro na outra parte da nossa peça. E passar novamente essa costurinha aqui, todo o prolongamento aqui da peça. Vamos cortar aqui a parte do excesso de linha. Então, ficou dessa forma aqui a nossa peça. Tá vendo que sobrou aqui, nesses cantos aqui da caixinha de leite, ó, tá? E agora a gente vai desvirar a nossa peça pra gente poder fazer a nossa costurinha de segurança nas laterais. Pronto. Aqui a gente vai, então, tirar aqui, ó, esses excessos de linha, tá? Pra não ter o risco de embolar, de atrapalhar aqui o seu acabamento. E agora a gente vai rebater essa costura do forro com a parte principal e o nosso zíper, tá? Passando aqui um pezinho de máquina em toda aqui lateral da nossa peça. Neste caso, como é uma costura assim para rebater, meio que decorativa, a gente vai aumentar um pouquinho o ponto, tá? Vai tendo bastante atenção aqui, para deixar tudo bem estendido. Sem causar muita tensão na peça, tá? Para o seu zíper e para sua peça não ficarem esticados. É estendido, tá? Retrocesso. E agora do outro lado. Pronto. Então aqui agora a parte do zíper, estão devidamente aqui, ó, tudo prontinho, tudo rebatido, ó, tá vendo? Ó, como fica bem bonito esse ponto. Então quanto mais largo você conseguir fazer, ó, eu coloquei aqui 4,5, ele fica mais bonito, tá? Você pode usar um ponto 5 também aqui, eu optei pelo 4,5, tá? Então fica um acabamento bem bonito, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura de segurança aqui em nesse prolongamento, toda essa parte aqui da lateral da nossa necessaire, justamente pra gente deixar bem fixo aqui o nosso forro, pra nós podermos então fecharmos a nossa necessaire. Vamos lá? Bom, então aqui nós já limpamos o nosso material, já recortamos todo o excesso de forro, tá? De toda a nossa peça. Então ela já tá assim, ó, desse jeitinho aqui, tá? Então a gente já concluiu o posicionamento, então agora nós vamos para a finalização da nossa peça, tá? Então aqui, ó, nós vamos então encontrar aqui, ó, as duas partes do nosso zíper, posicionar bem aqui próximo, ó, bem aqui, ó, na nossa base da peça, tá? Se você quiser, ó, para você não correr o risco desse zíper ficar torto, você pode então colocar aqui, ó, um clipes aqui, ó, opa, um clipes aqui, tá? Pra você garantir que o seu zíper não vai ficar torto, tá bom? Então aqui a gente tem a extremidade da nossa peça, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar uma pontinha aqui do nosso zíper, tá? Pouca coisa, não precisa ser muito não, tá? Esse zíper aqui, ele saiu um pouquinho menor do que eu gostaria, mas não tem problema, a gente trabalha com ele assim mesmo. Então tiramos uma pontinha aqui, ó, desse tamanho, tá? Do zíper, essa parte aqui que nós cortamos, tá bom?
E agora nós vamos posicionar aqui, vamos colocar o nosso zíper, tá? A gente coloca aqui, na parte comprida, né, maior, cortando, e nós vamos então, ó, fechar aqui a nossa peça, tá bom? Para facilitar aqui o nosso desvio, o que nós vamos fazer? A gente vai desvirar a peça, ó, segurando aqui pra gente não perder o nosso zíper, tá? Vamos desvirar a peça aqui. Terminar, então, de fechar o nosso zíper e a gente vai reposicionar, então, o nosso cursor aqui para deixá-lo já colocado. Então, nós vamos seguir para o fechamento da peça, tá? Ó, vocês vão fazer desse jeitinho, repetir o passo que nós fizemos aqui na colocação do zíper, ó, tá? E nós vamos, então, fazer uma costura, primeiro aqui pelas laterais aqui da parte do zíper, tá? Bom, agora nós vamos fazer o acabamento da nossa peça, e eu tô usando aqui o viés Boneum, tá? Você também pode utilizar o mesmo material do forro, tá? Você pode cortar aí tiras de 3 a 4 centímetros, eu acho que esse tamanho é um tamanho bom, tá? De largura, pra você ter aqui uma boa margem de segurança, uma boa margem de costura, e aí depois você refila, tá? Mas aqui eu tô usando o viés Boneum. Então o viés Boneum, você sabe que ele tem essa dobrinha aqui, né? Então ele é super prático, então a gente vai posicionar aqui, ó, na extremidade aqui da nossa peça, tá? E esse tipo de acabamento, ele é ótimo, porque o que que acontece? Vai trazer segurança e estabilidade pra sua costura, tá? Então dificilmente aqui, esse zíper, né, essa costura, ele vai abrir e sua peça perder aí, né, a função dela. Do outro lado. Como fica bem bonitinho aqui esse acabamento, tá? Uma dica que é legal também, ó, é vocês sempre selarem aqui com o isqueiro, tá? E o viés Boneum, ele dá uma derretida aqui, por ele ser um material sintético, então ele consegue aqui, ó, fechar a peça sem ficar com ela aberta, tá? Ó. Queima aqui todo o excesso de linha e aqui o viés também, tá bom? E já estamos praticamente finalizando aqui a nossa peça, tá? A nossa Necessaire Box Daniela Araújo Sintéticos. Então agora a gente vai pegar esse quadradinho aqui, ó, que é o que a gente chama de caixinha de leite, e nós vamos, ó, pegar aqui novamente, que saiu do foco, ó, nós vamos abrir essa caixinha de leite e vamos posicionar nessa parte aqui já costurada, tá? Se você quiser, você pode aqui estabilizar a sua peça com um grampo, tá? Com um prendedor. Ó, lembrando que, ó, segue a estrutura da costura, tá? Então, você não vai deixar essa parte aqui pra cima, você vai deixar ela pra baixo, porque é como a própria peça deixa melhor acomodada, tá? Aqui estabilizado, ó, tá perfeitinho, tá retinho, não tá sobrando nada, tá? Então, tá bem direitinho a nossa costura. Então, aqui a gente vai fechar, passando uma costura aqui nos 4 lados, as 4 caixinhas de leite, pra gente finalizar a nossa peça. Bora? Bom, então aqui nós já fechamos os 4 cantinhos aqui da nossa necessaire, tá? E agora a gente segue só pro acabamento também no viés Boneum, tá? Então, vou colocar aqui e rapidinho a gente vai, então, já finalizar a nossa necessaire. Ó, aqui, ó, tá vendo que sobrou um pouquinho? Pode vir aqui e refilar, tá? Pra não ficar volume nos cantinhos aqui da necessaire, tá? Dá uma conferida. Aqui, ó, a gente refila também, ó, porque daí ele fica grosseiro
com o viés. Então, a gente deixa um acabamento bem bonito, tá? Posicionou aqui, então, o nosso viés. Desculpa aí a posição ainda, meu braço ficou na frente. Ó, e aí, ó, a gente vai, então, posicionar a nossa linha lá pra trás, jogar a linha lá pra trás, pra ela não escapulir da agulha. E aí, a gente passa a costura. Bom, então aqui a gente já fez, né, todo o acabamento, já refilamos o excesso e queimamos as pontinhas tanto de linha quanto de viés, tá? E agora é o momento da verdade, onde a gente vai desvirar a nossa peça e onde a nossa peça vai de fato nascer. Então, aqui a gente vai, ó, vai massageando aqui a nossa peça, vai dando uma esticadinha aqui, outra ali, vai puxando, até que ela fique exatamente do formato que a gente quer, que é esse formato bonitão aqui da Necessaire Box, tá? Então, a gente vai, como ela não tem a estruturação, né, sem o estruturador, então ela fica um pouco mais molenguinha, tá? Mas, ó, super funcional, super bacana. Um espaço maravilhoso aqui interno, olha só que lindo que fica, gente. Então serve como estojo, como necessaire, né, como ele tem esse forro aqui, né, que é o nylon emborrachado, ele traz um aspecto aqui de impermeabilidade, né, então se vazar algum produto, canetinha, alguma coisa assim, então não vai chegar até a parte aqui do nosso sintético, tá? E tá aqui o nosso passo a passo. Espero que você tenha gostado, deixa o seu like, qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima!